Olá, olá, está começando mais um episódio de Médico para Paciente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as temáticas de inteligência artificial, como que a tecnologia, os avanços da tecnologia podem impactar na sua saúde, na minha saúde. Eu estou aqui com o Luiz, que é o meu guerreiro de sempre aqui do meu lado, e a gente tem um convidado para a gente trocar uma ideia a respeito desse tema. E aí, Luiz, como é que você está? Ótimo, que bom que a gente está trazendo essa temática e que tá para ajudar a gente no tratamento e acompanhamento desses pacientes. A gente sabe que a inteligência artificial, ela faz parte dessa evolução que é a evolução industrial, né? Imagina naquela época que antes eram os feudos, né? Todo mundo usava, todo mundo era na parte de lavoura, depois passou a ser algo um pouco manufaturado, pequenas organizações, posteriormente vieram as máquinas e das máquinas os computadores viraram celulares e agora temos o que chamou de IA, inteligência artificial. E o que é a inteligência artificial e como ela pode impactar a nossa vida, esse é o nosso objetivo. Para isso a gente trouxe um especialista, porque assim, gente, inteligência artificial, a pessoa tem que ser muito inteligente. Porque imagina você fazer um site. Quem é que já fez um site aí? Você pensa que não, demora o cara entregar pra você um site bom. Agora você pensa, você criar alguma coisa do computador, um software, que vai conseguir aprender coisas a depender do que você vai alimentando de informação. É mais ou menos isso que ele vai trazer pra gente. O que é isso? Para hoje, nessa nossa discussão em temática, eu tô aqui com o Daniel Abela, ele que é gerente de projetos da Unifacisa, professor do curso de tecnologia. Recebeu prêmios, inclusive, tem uma formação dentro e fora do país e vai trazer a expertise dele sobre o que é essa tecnologia que tem ganhado cada vez mais noticiário pelo país e pelo mundo. Obrigado, Daniel. Olá, pessoal. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? E estou muito satisfeito em debater esse tema tão novo, né? Que está no dia a dia da gente, que é a parte de inteligência artificial. Legal. Daniel, muitas vezes a gente vai acompanhando no dia a dia os avanços, e muitas vezes aparece na televisão, tem determinado avanço, acabou de surgir algo diferente, e aí atualmente o que surgiu de diferente é o ChatGPT, que o pessoal está querendo saber, tudo. Explica pra gente o que é inteligência artificial e o que é esse ChatGPT que muita gente pergunta. A parte de inteligência artificial sempre existiu, né? Só que nos últimos anos ela foi impulsionada, e um dos que impulsionaram foi o GPT, tá? Que ele é o Generative Pre-trained Transformer, o GPT, a sigla, né? Basicamente ele tem uma base de dados inicial, né? E ele consegue evoluir essa base de dados, né? E uma coisa é que ele consegue responder de uma maneira mais natural aos questionamentos, consegue interagir com as pessoas através dos prompts, né? E uma coisa que é muito interessante, vocês falaram que fazer site poderia ser complexo. Se você procurar no Google Site Builder AI, só botar Site Builder AI, os primeiros resultados ele vai te permitir criar um site apenas com as informações que você queira. Por exemplo, eu quero criar um site para o meu consultório, eu sou gastroenterologista, atendo de segunda a sábado, tal horário. Ele cria uma page, sozinho, baseado nas informações. Mas como eles aprendem isso? Todos existem hoje, não existe uma inteligência artificial que atenda tudo, né? Mas existem especializações, tá? O ChatGPT ele responde por prompts, né? Já existe inteligência artificial para clonar sua voz, já existe para criar site, né? Ou seja, são vertentes, né? Inclusive, uma coisa que é muito interessante vocês estão vendo que a maioria das ferramentas com inteligência artificial, que é Artificial Intelligence em inglês, termina com .ai, que AI é um domínio de um país. Inclusive, você vê o impacto, o PIB desse país que representa AI está sendo impactada pela quantidade de domínios que está sendo comprado pelo país. Por exemplo, BR é Brasil, né? São domínios do Brasil. Esse do país está sendo impactado, o PIB do país. E qual país que é? Isso eu não sei. Mas eu tava lendo a matéria, achei muito interessante, né? Porque todos os dias estão surgindo novas ferramentas, né? Inclusive, se você pesquisar também nos navegadores, procurar a lista de ferramentas, vocês vão ver que
está crescendo exponencialmente. Hoje, por exemplo, você está lá no carro e fala, Siri, ligue para fulano de tal. Ele liga. Isso é uma inteligência artificial. Só que aí, inicial, concorda? Isso. Aí, assim, ele... Alexia, acho que ela não tá criando. Acho que isso aí não enquadra, porque ela não tá criando algo, ela tá só reproduzindo como se fosse um negócio de apertar aqui, ela tá só fazendo o que você teria que fazer, entendeu? Isso, mas é uma subseção que se chama processamento de linguagem natural. Porque, eu não preciso dar necessariamente as mesmas palavras. Eu posso usar outra palavra e ela segue. Porque, por exemplo, uma diferença do Google Home e do Alexa antigamente era o seguinte, era que o Alexa ele não conseguiria entender, apague a lâmpada. Aí pegue ele e a liga agora. Aí o Alexa antigamente não conseguia fazer essas conexões. E o Google já entendia by context, pelo contexto nisso, né? Já tinha essa inteligência, né? Hoje não, hoje as duas estão bem competitivas. Né? Mas comparada às outras inteligências artificiais, basicamente ela é uma subseção de processamento de linguagem natural, que isso já tem algum tempo. É diferente porque, por exemplo, a gente entrevistou recentemente um cardiologista, um ginecologista obstetra, e ele estava conversando com um colega que era cardiologista nessa questão de fazer o plano de aula. E aí o colega cardiologista fez o plano de aula do ano inteirinho, do 6º ou 7º período da faculdade, e o colega obstetra falou, eu vou fazer um plano melhor que você em menos tempo. E eles estavam bebendo um vinho e tal, ele foi no chat GPT e falou, fazer o plano de aula do curso de medicina do 6º período. Em um clique, eles compararam, o próprio cardiologista falou, realmente esse aí tá melhor que o meu. Então, isso aí ele meio assim, que pra você ver que provavelmente o colega cardiologista que fez isso, ele gastou um tempo bom, né? Ele pode ir mudando um pouco, porque ele já é um professor há muito tempo, mas isso aí a gente gasta um tempo para ver, essa matéria, essa atualização, esse artigo, vou dar essa aula aqui e tal. E nisso aí, então ele meio que assim, nesse caso a ferramenta ajuda bastante, né? O que ela atrapalha, muitas vezes o que a gente vê aí atrapalhando é muitas vezes assim, nessa questão de plágio, de pornografia, de que ficam simulando o rosto de mulheres em outras, que a gente já está vendo uma série de crimes aí com essa questão que por enquanto a parte jurídica ainda não está tentando correr atrás de como que a gente vai começar a barrar isso, né? Esse do plano é porque ele já tem uma base muito grande, né, para conseguir analisar. Ele comparou com todas as bases possíveis, aí ele fez o melhor, imagina. Exatamente. 1000 planos de aula, ele falou, vou fazer o melhor que tem aqui, enquanto o cara fez só o dele, da cabeça dele. Não tem o Waze é uma inteligência artificial. Ele usa, mas para detectar a melhor rota, mas ele não é obrigatoriamente precisa ter inteligência artificial, não. Tá? Ele pode ter algoritmos. Como é que ele aprendeu que naquele momento é a melhor rota? Porque ele tem a base de dados, as pessoas que estão reportando tráfego intenso, aí ele consegue calcular, né? Mas não obrigatoriamente ele precisava ser com inteligência artificial, com os algoritmos mais avançados. Então dizer que um aparelho, um aplicativo utiliza inteligência artificial e tem que ser algo que tenha capacidade de aprender com os dados que está recebendo. Não é isso? Sim. Porque qualquer outra máquina simples que vai fazer o comando que é dado e pronto, não seria inteligência artificial, porque ele não está aprendendo. Também existem outros, por exemplo, agentes inteligentes, porque a inteligência artificial, né, inclusive é um livro do Norvig, que tem umas 800 páginas, assim, um verdinho, que o pessoal que está me vendo deve ficar muito frustrado em ler. Mas, assim, não obrigatoriamente, né, porque ele é muito vasto, mas tem coisas que não... Por exemplo, agentes inteligentes, ele pode só receber comandos e executar os comandos, basicamente. Entendi. Isso, né? E uma coisa com relação à parte de cardiologia, né? Eu até anotei aqui, fizeram uma pesquisa para ver quem conseguia detectar mais rapidamente um derrame, né? Aí foi um software com inteligência artificial e os médicos. A ideia era detectar AVC, né? E aí, vocês acham qual foi o percentual do... A detecção, já tem estudos mostrando que uma primeira avaliação, uma rápida avaliação, a inteligência artificial faz melhor. Eu achei, quando eu fui olhar o resultado, eu imaginei que a inteligência artificial, por ter uma base prévia, eu acho que seria muito maior, né? Mas foi bem próximo. A parte de inteligência artificial conseguiu 63% de eficácia
enquanto os médicos conseguiram 57%, bem próximo. Sim, né? sim. Hoje, inclusive, grandes redes de planos de saúde estão colocando uma inteligência artificial fazendo uma triagem. Essa ressonância é normal? Segue. É anormal? Vai para o radiologista. Então tem hoje alguns planos de saúde que já fazem isso. Ele faz uma varredura no exame, se é normal, segue. Se deu alguma coisa alterada, vai para o especialista que aí... Isso quer dizer que vai tirar emprego de alguém? Não. Na verdade é que vai dar agilidade na entrega de laudos, vai dar maior segurança pro cara. Se a inteligência está dizendo que é alguma coisa alterada, eu vou olhar com mais afinco, vou olhar com maior destreza o meu exame. Eu acho que isso dá mais segurança pro nosso paciente. Eu acho que tem que olhar dos dois lados, Liz, porque também fica aquela parte da insegurança, pensando, será que o que ela falou que está normal realmente está normal? Mas aí tem que acreditar que a base de dados dela é muito melhor do que um só médico, né? Exatamente. Aí você vai ter que acreditar, aí vai ter que fazer uns estudos e tudo. Eu acho que pode ser que isso aí pegue, mas vai ter muita gente questionando essa questão, né? Fazendo uma correlação do meu dia a dia, quando eu estou dando aula, eu utilizo uma ferramenta de gravar aula, grava a tela, né? E o que acontece? Ele grava a tela e aí quando ele termina a gravação, ele, baseado no que eu falei durante toda a aula, ele colocou o título da aula. No YouTube, quando você vai postar, não aparece o resumo, ele criou o resumo. E não tem os tópicos, em tal minuto e 1 segundo eu falei tal item, ele descobre também. E baseado no que eu falei também, ele imagina que eu passarei determinadas atividades para os alunos, né? E ele é muito eficaz nisso. Todas as aulas, assim que terminou, eu só olho, confiro, mas pelo menos 70% das coisas ele já me ajuda. Inclusive é uma ferramenta até gratuita. Loom, L-O-O-M, muito bom. Aí eu fazendo uma correlação com relação à parte de medicina, né, eu vi que aqui está dizendo assim, ele poderia entender uma consulta médica, transcrever a anamnese, dar sugestões com diagnóstico provável e no final da consulta resumir tudo que foi conversado. Se por acaso se a inteligência artificial chegasse nesse nível de interferência numa consulta de vocês se sentiriam confortáveis ou acham que não é o momento ainda? Eu ainda não me sinto confortável, mas aí mas eu sou bem aberto à tecnologia, sabe? Eu teria que ver os resultados, a gente teria que fazer um estudo e ver se ela está acertando, até porque a gente sabe da formação como é que está saindo algumas vezes aí, não tem. Eu já acho que, ter uma é mais que uma validação a mais, né? Acho que é um ponto a mais. Eu hoje utilizo inteligência artificial no consultório. Quando o paciente tem, por exemplo, queixas de esquecimento, a gente fica sempre, será que eu estou diante de um esquecimento patológico, ele tem Alzheimer ou outra doença ou não? Eu utilizo uma inteligência artificial chamada Altoida. O Altoida, ele é um aparelho de um tablet em que o paciente, a gente avalia cerca de 20 exames são feitos de performance, de processamento cerebral, de memória, inibição, equilíbrio, tomada de iniciativa, memória tanto ativa, a memória de pequeno e de longo prazo. Então a gente consegue ver como está esse processamento cerebral e como isso pode interferir no meu diagnóstico. A inteligência artificial, ela dá o diagnóstico? Não, mas ela me dá mais uma arma para que eu eu tô com um paciente que eu não fecha critérios para Alzheimer, mas ele vem piorando esses quesitos na minha avaliação. Será que eu estou diante de um Alzheimer iniciante? Eu posso interferir fazendo estimulações mais precoces com neuropsicólogo, reabilitações cerebrais. Eu posso otimizar o componente alimentar. Eu posso até iniciar algumas medicações consideradas neuroprotetoras. Então ele interfere e ajuda nessa tomada desses casos que são iniciantes, duvidosos. Então a inteligência artificial, ela é um ponto interessante. Você trazendo isso que ele poderia pegar a minha consulta e eu avaliar, e conseguir avaliar e dar possíveis diagnósticos, seria interessante. Acho que agora vamos ver se eles conseguirem. É como se fosse é como se fosse a sua aula, só que filmando a minha consulta e depois falando, pode ser isso. É como se fosse a correlação, só que aí você você, logicamente, teria que validar, né? Diferente do que aconteceu no âmbito jurídico, que ele pegou a sentença, gerou e estava equivocado, né? Gerado e botou para frente, sem validação prévia.
Legal isso aí, essa questão. Na parte da gastro, tem é um lançamento aí de uns 3, 4 anos que chegou aqui no Brasil, mas que no Japão já tem um tempo, que na inteligência artificial, quando a gente está fazendo colonoscopia, um dos aparelhos que vende, inclusive é o da Fuji, a gente está fazendo colono e durante o exame fica como se fosse uma mirazinha mexendo, igual quando a gente está jogando um videogame de avião. E tem aquela mira para atirar, fica aquela mira o tempo inteiro, e ela fica junto com os meus olhos procurando pólipo. E aí quando ela identifica um pólipo, ele vai onde está o pólipo, faz um barulhão danado, e muitas vezes tem um pólipo onde está aquela mucosa. E aí você retira, resseca, ela te ajuda. Ela, atualmente, assim, nas últimas palestras que tiveram na SOBED, que eu vi a respeito disso, o pessoal está gostando muito nessa questão de auxiliar o médico na detecção de pólipo, né? Que uma coisa que a gente identifica se o colega está fazendo bem o exame é a detecção de adenoma, né? Então você tem que ter um nível de detecção de adenoma para saber se você está fazendo o exame bem, se você está sendo cuidadoso. Porque se você faz muita colonoscopia e faz pouca biópsia, não detecta tanto adenoma, o problema não é que está tendo poucas pessoas com adenoma, é você que não está conseguindo diagnosticar. E aí essa inteligência artificial chegou para isso, para tentar auxiliar você a detectar adenoma, porque uma vez que adenoma é uma possibilidade, né, em 10 anos de transformar em câncer, então a gente sempre quer tirar. Mas uma falha, já foi reportada, é a questão que se o paciente não tiver com um preparo perfeito, muitas vezes fezes ele detecta como adenoma. Ele faz um barulhão e é um feijãozinho, é um cocôzinho, entendeu? Ele pensa, porque ele foge do normal da mucosa, e aí ele vai ver que aquele cocô lá, ele vai pensar que é adenoma, às vezes é um câncer, porque câncer completamente foge do normal da mucosa, né? E aí ele vai detectar, e aí pode ser um resquício de um preparo mal feito. Mas se o preparo está perfeito, ele é excelente para auxiliar. Não que ele vai, aí o pessoal ele vai fazer o exame sozinho, não, você tem que enfiar o aparelho, você tem que ter, mas ajudar você a detectar eu acho super válido. Infelizmente aqui no Brasil ele é muito caro. O software, porque ele é basicamente, não é um aparelho novo, ele é só uma placa, como se fosse um computador desse aqui que você coloca e conecta lá no aparelho. E aí na hora que você liga o colonoscópio, ele já vem junto, é como se você tivesse equipado o aparelho, sabe? O software é muito caro, ele já chega aqui no Brasil por uns R$500 mil. Inclusive meu pai é gastro, aí eu entendo um pouquinho dessa parte. Eles usam redes neurais convencionais, certo? Junto com modelos de deep learning, né? Por isso essas deep learning, existe essa machine learning, né? Machine deep learning, explica pra gente qual é essa diferença. Achei interessante. O machine learning é aprendizado de máquina, né? O deep learning é aprendizado profundo, mas assim, todos eles seguem com algum modelo, né, prévio. E no caso da parte do gasto, ele utiliza o deep learning. Né? Uma coisa que é bem interessante, que dessa parte de IA, para quem desconhece, eu me lembro que há 10 anos atrás eu trabalhei num projeto de saúde por uma multinacional. E aí disseram, quero que você faça um equipamento full sensor para o seu idoso cair. Ok, fizemos. Integre com oxímetro, integre com vários equipamentos que dessem informações sobre o paciente. Ok, armazene e faça análise. Ok. Agora, só para terminar, eu quero que vocês façam uma barrinha de progresso da vida dele. Como é que eu vou aparecer lá uma barra de progresso? Dizendo 80%, videogame, né? É o live, não é? Aí eu disse, e o pior é que eu demorei uns 5 minutos para entender que aquilo era impossível. Eu fiquei. E é pior que a gente até parou na reunião e ficou, como é que faz? Analisa as variáveis, depois a gente disse, não, a gente não é Deus não, né? Então realmente isso aqui não... Existem os limites, né? A pessoa vai tentando. Porque acho que eles poderiam ver, assim, pensar, se o cara tem tanta comorbidade, já infartou 4 vezes, já tomou um tiro, é igual o gato tem 7 vidas, então o life dele tá bem pequenininho, entendeu? Apesar que tem uns que toma 5, 6 tiros, já infartou 5 vezes e vive mais de 100 anos, entendeu? O life ia dar muito errado às vezes, mas é basicamente isso. Mas imagina, a pessoa tá com 98% e a gente fez o cálculo errado. E ela vai... Vai torrar o dinheiro todo da vida dele. Aí de repente quando chegar em 100%, e aí? Não, ainda tem 95, ainda falta 5. Você rendeu muito, você tá na Blue Zone. Ganhou. Você tá num ambiente muito bom agora. Exato.
Uma pergunta, então, prática. Por exemplo, quando você bota lá na Netflix, você utiliza vários você vai acabar vendo vários vídeos, várias séries, filmes e tal, e ela começa a dar recomendações. Isso. Esse tipo de atuação é Deep Learning ou Machine Learning? Eu acho que é Machine Learning, né? Já existe sistema de recomendação, isso aí não... Tipo Spotify, recomenda... porque basicamente ele guarda os metadados, né? São os dados sobre os dados, né? E aí, baseado nisso, faz sugestão. Né? É coisa simples, tá? Deep Learning já é coisa mais profunda. Exatamente. Ele pega dados e coloca dentro de alguma outra coisa e estabelece uma conduta melhor. Sim, exato. Aí uma coisa que eu vejo, eu sempre procurei era, a OMS, ela, quando ela fala sobre inteligência artificial na saúde, ela sempre tem algumas recomendações com relação à segurança antes de colocar em produção, né? E também uma coisa que eu vi era com relação não só à segurança, mas à concentração dos dados, porque se os dados não estiverem concentrados, também a eficácia é reduzida, né? Foi outro ponto que eu achei interessante. Por exemplo, a gente sabe que hoje uma dificuldade no nosso SUS é congregar todos os dados do nosso paciente, né? O paciente é visto na PUPA, depois ele vai para um hospital, depois ele vai para um consultório e nada está dentro de um prontuário. Você acha que a inteligência artificial ela conseguiria ser responsável pela integração desses dados? Ela atuaria mais na análise, né? O problema é porque, por exemplo, a gente está no hospital, o hospital ele tem o PEP, né? O prontuário eletrônico do paciente dele, de alguma empresa, o governo usa outra, né? Acaba que as bases são totalmente centralizadas, né? Para que ele conseguisse ter um resultado eficaz, a primeira coisa... O sistema dele está com um único software. Era se tivesse alguma base centralizada, né? E aí aquilo ali ele conseguiria triar. Cara, ia ser muito melhor se a gente tivesse uma base centralizada, até porque para questões de estudos, para fazer tudo, sabe? Mas aí eu acho que também é perigoso na questão de quem que vai ter acesso a isso também, fica perigoso, né? Porque essa parte do PEP, muitas vezes a pessoa tem algumas restrições por causa dos dados do paciente, né? Algumas vezes os hackers invadem alguns grandes hospitais e têm acesso a prontuários de pacientes mais relevantes, e aí fazem um monte de chantagem, tudo, e muitas vezes em Bitcoin. Eu lembro do hospital que eu fiz residência, eles chegaram a roubar toda a base de dados do hospital. E aí fizeram como se fosse um sequestro da base de dados. É o chamado ransomware. Aí demorou um tempão, a gente ficou tudo na mão um tempão, até conseguir. Aí entrou a Polícia Federal e tal, aí conseguiram. Eu não sei se pagaram, mas eu sei que depois de um tempo conseguiram voltar ao sistema, mas a gente não sabe, que muitas vezes isso acontece. O ideal mesmo é se a gente conseguisse toda essa base de dados em todo local que a gente passasse, tivesse um local centralizado, seria muito bom na questão de saúde, ao mesmo tempo que você fica meio que inseguro nas questões dos seus dados. É uma questão que a gente está vivendo hoje nessa questão do iPhone, que tinha acesso aos dados, tudo que a gente falava, que o microfone ficava ativo, que às Era vezes verdade. ele falava. Se você fizer uma análise, tudo que você pesquisar e gerar metadados, por exemplo, quando você está lá, ele está escutando Alexa, ele está gerando metadados. Aí se ele armazenava aqueles dados para poder traçar o seu perfil de consumidor, isso aí era, cara, o que toda indústria, o que todo comércio queria, era ter o perfil de consumidor e saber exatamente o que oferecer para ele, cara. Aí começou, aí lá nos Estados Unidos começou a achar ruim, tá? Muitas vezes o que acontece é que se você pesquisar um negocinho, cara, no Google, acabou, cara. O seu Instagram, tudo vai ser um monte de propaganda daquilo, porque ele já pegou o seu IP, tudo, já sabe que você tá procurando aquilo e todo mundo vai... Agora, o bom nisso é acessar com uma aba anônima. Que aí você já... Certo, aí você entra em... Mas às vezes nem sempre é ruim, cara. Tem muita gente que... Porque às vezes você está pesquisando, vamos supor, estou pesquisando um hotel na Argentina. Aí eu estou pesquisando, de repente, cara, começa a aparecer programa de passeio, restaurante para mim e tal. Isso vai me auxiliar na viagem. Tem gente que acha que é invasão tal. Mas assim, aquelas empresas estão se beneficiando do dado que eu usei. Ele só estava pesquisando um hotel. E o tanto de hotel que aparece, né? Depois, por conta daquela pesquisa. Mas às vezes é legal. Só que aí tem um monte de estudos mostrando que é ruim e tal, que estavam invadindo a privacidade
privacidade, aí depois eles conseguiam identificar um monte de coisa. Fora essa questão de bancos, né, de senhas lá, que o pessoal, às vezes pelo próprio... pelo que eu já li um pouquinho dessa questão de inteligência artificial, é que a tendência é a gente repetir as mesmas senhas para algumas tarefas, sabe? E aí a inteligência artificial, essa questão da gente estar sempre conectado, eles conseguiam, Sim. pelo nosso costume de ficar repetindo as senhas, identificar as senhas de tudo. Aí Sim. uma insegurança do seu banco, em tudo, entendeu? Então... Nos Estados Unidos pegou pesado foi por conta disso, né? Acho que principalmente por essa questão dos bancos, né? Que eles começaram... E uma coisa que eu conversei recentemente com um professor de segurança da informação da Unifacisa, o professor Cleiton. Ele me disse assim, os antivírus convencionais que a gente utiliza não seguram a maioria dos problemas. Por quê? Ele sabe que são as brechas de segurança que são detectadas, o time corrige e vai lá e consegue... Só que ele disse, e se a brecha surgiu hoje? E aí? Você está, né, passivo de ser invadido. Ele disse que já existe antivírus, mas que usam inteligência artificial para prever comportamentos incomuns na sua máquina. E aí se antecipar, né? E normalmente essa base de segurança de dados... ficam muitas pessoas, né, seres humanos trabalhando na segurança de dados, né? Não fica só a máquina, acho que tem um monte de dispositivo, estão tentando invadir, tá fugindo dado por aqui e tal, que de repente... Porque eu lembro lá do hospital que a parte de TI, cara, tinha essa parte do PEP lá, eram umas 10 pessoas e de vez em quando o sistema caía. Não, estão tentando invadir o sistema. Eu não sei como que eles suspeitavam, porque o PEP nem variava lá na... Sim. E aí eles falavam, não, tá tentando invadir. Aí é um transtorno, porque a gente fica muito dependente, sabe? Sim. Aí eu sem o PEP eu não tenho mais acesso a nada do meu paciente, eu tenho que ir no laboratório imprimir todo o histórico de quando ele está internado aqui, você vai fazendo manualmente para saber os exames, a descrição cirúrgica que você, se não foi você que operou, você tem que ir num backup deles lá gigantesco, identificar onde é que foi descrito aquilo lá. Sim. É um transtorno, a gente já está muito dependente na parte da saúde, de inteligência artificial, dos softwares de quase tudo, principalmente nessa parte de quando os hospitais são maiores. E você, até quem está escutando a gente, vendo, quando você está internado, se o hospital tiver essa segurança, que hoje em dia a gente chama de ONA 1, 2, 3, 4, 5, quanto mais ONA o hospital for, mais seguro ele é. De acreditação, né? Exatamente. E aí, quanto mais seguro o hospital é, mais informação ele tem. A primeira coisa que você ganha quando você chega no hospital é um código de barra no seu punho. Exatamente. Você não vai ganhar só aquela fichinha com o seu nome, é uma fichinha com código de barra. E muitas vezes tudo que você passa é código. Então o paciente, para sair do quarto dele, código de barra para abrir a porta, o paciente vai passando para chegar no centro cirúrgico, código de barra. Aí todos os remédios que vão chegar para ele é código de barra dele. Conecta o remédio e sabe, para esse paciente, essa associação de remédio é ruim, aumenta o risco de queda. Então a inteligência artificial em alguns prontuários ajuda também a ver. Ele pergunta, você vai continuar isso que com você essa medicação e essa interação? Contraindicação de tal artigo. Aí para você falar que sim, você tem que dar uns 4 sim. Exatamente. E uma coisa que é bem interessante, né, fazendo juiz ao Nordeste, os maiores produtores de software da parte de saúde é aqui no Nordeste, né? E da parte de segurança, uma das duas maiores empresas de segurança da informação, uma no Pernambuco e outra no Ceará, que protegem a maioria das grandes empresas, inclusive até bancos norte-americanos. Segurança é aqui, Nordeste, Made in Nordeste. Legal. Boa. E essa parte de software, quando a gente vai pensar em fazer, como que você trabalha no seu dia a dia, que chega uma pessoa e fala, eu quero fazer um software de... vamos pensar aqui na saúde. O Luiz quer fazer um software no qual ele consiga prevenir o surgimento de dor lombar. Vocês trabalham sempre usando dados, e aí vocês vão coletando os dados e depois o cruzamento dos dados que vão sair as condutas? Porque assim, como a gente precisa entender como esses dados são obtidos, né? Geralmente a gente... é um sistema que já existe que vai gerar os dados. Se for por esse caminho, a gente só analisa os dados e consegue apresentar da maneira não técnica, diz assim, que tipo de dado você gostaria? Cruzando esse com esses dados, aí, ou seja, a gente consegue, né? O outro seria se por acaso não existisse o software, que fosse um software do zero. Né? Aí a ideia, geralmente a gente começa com um protótipo, mostra como se fossem as telinhas do sistema, lá, para o médico, para o paciente, porque é interessante a pessoa que estiver contratando saber o que vai ser feito, pelo menos ver o software, né? E aí depois dizer que tipo de dados poderiam ser gerados a partir daquilo, certo? Aí
É bem interessante. Essa parte de softwares, elas são a mão na roda, principalmente na parte da saúde. Surgiram bastante, e cada dia que passa tem mais empresas surgindo, que às vezes quando a gente vai para um simples prontuário eletrônico que eu possa ter no meu computador para eu instalar, para eu poder fazer telemedicina. Cara, é muita opção, e muda bastante a questão dos layouts e tudo, e tem alguns até que quando você começa a fazer, aí eu particularmente não gostei desse, mas você vai conversando com o paciente, vai preenchendo, tá? Então vai preenchendo, o paciente, a dor abdominal, queixa principal, que a gente vai preenchendo, coisa que a gente preenche na nossa anamnese desde quando a gente está na nossa formação. Dor abdominal, surgiu assim, tarará, tarará, tarará. Tem alguns softwares que já vão induzindo a conduta, cara. E eu não gosto assim, e muitas vezes são condutas às vezes que tá beleza, tá no up-to-date, tá, ele tenta cruzar uma base de dados, mas nunca são todos os artigos que estão recentes, é uma base que está lá fixa, porque ele não era atualizado. E meio que assim, o que eu vejo é que normalmente o pessoal que utiliza, muitas vezes ocorre no erro de não se atualizar e fica muito engessado, sabe? Aí fica passando as medicações, porque inclusive existem software que depois que você preenche ele já fala, passe isso, exame tal. E Sim. aí, assim, eu acho que perde um pouco não estou falando que o software é inferior, que o médico é superior ao software, mas eu acho que muitas vezes existem algumas peculiaridades que se você não preencher corretamente, e até você na sua anamnese, você Sim. não vai fazer o diagnóstico correto. É a grande diferença, né? A inteligência artificial, ela vai auxiliar o médico, né? Ela auxilia na conexão de dados, mas a interpretação, ela precisa de expertise do profissional, do especialista, porque a gente tem os dados e quantas vezes o nosso faro clínico, o nosso olhar clínico fez, rapaz, esse paciente, para esse shape, para essa situação, é melhor aquela outra medicação, é melhor aquela outra abordagem. Então, esse sentido, esse terceiro sentido, esse olhar clínico, a máquina não faz. E tem coisas até simples, né? Por exemplo, tem pessoas que vão ao médico e já fica com pressão alta. Aí quando for aferir a pressão dele tá disparada. Aí o software dizer, Hipertenso. Hipertenso, tá doente, né? É. Quando na verdade um médico poderia detectar que aquilo era só um Vê que nível de estresse. a inteligência artificial, ela tem a capacidade de auxiliar no diagnóstico, auxiliar no tratamento e também auxiliar na própria formação médica, né? Hoje, inteligências artificiais são colocadas, softwares são colocados em plataformas para a capacitação médica. Eu já usei muitos em alguns congressos aqueles softwares que você tem inteligência tridimensional e visão tridimensional e que você vai clicando em pontos e vai conseguindo identificar e projetar e prever o que fazer durante uma cirurgia. Então ele treina você para ter maior performance cirúrgica. Então hoje a inteligência artificial ela é bastante positiva. A gente tem que saber realmente como ela entra e como trazer segurança para esses dados que são conectados. E aí, como é que você vê essa questão agora, atualmente, né? A gente está tendo, pelo menos assim, o que eu sinto é que a gente está tendo um boom de softwares, né? Então, eu acho que agora o que o pessoal está fazendo, está criando mais aplicativos, mais dispositivos. E de hardware mesmo, de coisa assim, física mesmo. Você acha que deu uma pausa? Agora é a era do software, a era da gente evoluir o que a gente já tem? Ou você acha que está caminhando junto, tanto dispositivos quanto a melhora dos aparelhos, dos aplicativos em si? De dispositivos, eu não vejo um crescimento tão grande quanto a parte do software, mais especificamente a parte de inteligência artificial, né? Mas são os hardwares que já existem e que já vão gerar os dados, né, para analisar, né, para conseguir ter essa inteligência. É porque eu fico pensando assim, já tem um tempo na nossa área, né? Já tem um tempo que a gente tem ressonância, tomografia, ultrassom, os exames de imagens, né? E aí, assim, a gente já tem um tempinho que não surge nada assim, tá surgindo um novo exame de imagem, o que a gente vê são softwares que para aqueles aparelhos estão revolucionando a qualidade, entendeu? Sim. Teve a gente sabe hoje, a tomografia tem multi-slice, que antigamente era 16, 32, hoje ela corta bem fininho, e aí cortando mais fino eles conseguem, dependendo do software do que você comprou, conseguem reconstruir o paciente em 3D, que você vê ele por dentro. Então você vê o surgimento não só naquela imagem que a gente tem, que a gente corta lá, que a gente vê aquela
por aquela imagem que a gente é treinado a ver que o fígado está ali, tarará. Sim. Hoje a gente consegue, muitas vezes tem alguns aparelhos que conseguem reconstruir o paciente por dentro e ver 3D, a gente gira para um lado, gira para o outro, vê a costela quebrada aqui, ela entrando no pulmão aqui e tal. E aí, mas o que a gente não está vendo é novo aparelho de tomografia ou uma coisa diferente, sei lá, que pudesse Sim. jogar raios ultrassolares no paciente pra gente ter. O que a gente vê que pausou um pouquinho, mas eu achei legal, assim, eu acho que a gente está avançando muito na nossa área de diagnóstico, até de terapêutica em alguns casos. Hoje em dia a gente consegue, para determinado tipo de câncer, tem algumas medicações que são específicas para aquele câncer. Então a gente diminuiu muito a questão dos sintomas, né? Dos sintomas adversos, que eram queda de cabelo, náusea. Hoje em dia tem alguns tratamentos que a gente conseguiu evoluir tanto que a molécula consegue chegar, ela consegue meio que identificar que as células boas não vão morrer mais, então vai morrer exatamente o que está ali para morrer. E aí isso aí já está melhorando muito a qualidade de vida dos pacientes. Na sua área, tem alguma coisa que você vê que melhorou bastante aí com o surgimento, com a melhoria da tecnologia? A tecnologia ela entrou muito bem, primeiro em diagnósticos como, por exemplo, ressonância funcional, em que o paciente desempenha uma determinada função e eu consigo topografar a área. Imagina um tumor cerebral localizado do lado esquerdo do cérebro. É o lado da fala, o lado da compreensão. Mas nem todo paciente tem o lado esquerdo, o lado dominante, nem todo paciente tem a área dita da fala, aquela exatamente. Então eu tenho um tumor naquela região. Se eu não tivesse uma ressonância funcional, eu não teria como prever uma cirurgia. Consigo operar? Não, vou fazer uma biópsia. Porque com a tecnologia, uma ressonância funcional, a gente coloca o paciente na ressonância, ele faz, ele fala, ele canta, e a gente vai ver as áreas do cérebro que estão ativas. Então eu consigo saber que, nossa, o tumor fez com que houvesse uma neuroplasticidade e a área da fala se deslocou. Eu vou conseguir fazer uma cirurgia com ressecção completa. Outros não. Então ele ajuda na programação cirúrgica. Outra coisa que a tecnologia veio, sem dúvida, foi para tratamento da dor, né? O paciente hoje de dor crônica, ele não precisa sofrer tanto com dor, porque diversas tecnologias, elas trazem qualidade de vida no momento que eu paraliso a percepção de dor. Se a gente entende que a dor ela é transmitida por um impulso elétrico, se eu crio campos magnéticos ao contrário, esse impulso magnético não chega no meu cérebro e não percebo a dor. Então hoje tecnologias como eletrodos medulares, eletrodos em nervos específicos, paralisam as crises e o paciente fica sem dor. Então a tecnologia entrou para ficar e a gente vai se aperfeiçoando e trazendo cada vez mais. E consegue detectar convulsão? Sim, por exemplo, tem uma tecnologia que é o VNS, Vagal Nerve Stimulation. É um eletrodo que você coloca no nervo vago. O nervo vago ele vem desde aqui da parte do intestino e sobe. Ele tem a capacidade, quando o paciente tem epilepsia, algumas epilepsias são transmitidas por esse nervo. Porque antes da pessoa ter epilepsia, o que ela vai ter? Ela vai ter alterações como mal-estar, uma dor epigástrica, um enjoo, taquicardia, a boca, luzes, uma boca mais salivando. Isso são ações do nervo vago. Então, quando ele bota o eletrodo e ele agora com esse eletrodo só acende essa sensação, o eletrodo paralisa. E isso não desencadeia a crise. Ou se desencadear, a mãe, o pai que está lá com esse aparelho, passa esse aparelho novamente por cima do pescoço e ela paralisa a crise. Então é um tipo de tratamento que percebe essas alterações antes da crise e paralisa as crises em crianças com epilepsia de difícil controle. Muito bom. Excelente. Legal. E aí, no seu dia a dia, Daniel, assim, você vê a inteligência artificial, você já falou que é nas aulas, tudo, mas você utiliza em mais alguma outra coisa, além do, como é que chama o programa? Loom? É Loom, L-O-M, né? Mas até no dia a dia de programação, né? Antigamente a gente procurava um site chamado Stack Overflow, pesquisava, né? E a gente tinha que analisar as respostas, na maioria delas em inglês, para conseguir tirar uma conclusão, ver qual é que fazia mais sentido e aplicar, né? Uhum. Hoje você chega com o mesmo problema, chega lá no chat GPT, coloca e ele já te dá a resposta. Ou se não, uma coisa muito mais intrusiva, existe um negócio chamado Copilot, que é o copiloto. Na medida que você tá escrevendo o código das coisas, ele vai te sugerindo, ele vai entendendo o que tu tá fazendo, mas assim, ó. Eu particularmente, eu não sou muito favorável
disso não, porque até um aluno me perguntou assim, professor, eu acho que se eu pegar a sua lista de exercícios e colocar no ChatGPT, ele responde. Responde. Mas um dia que tu estiver numa empresa e o cliente te pedir, negócio para entregar em 5 horas, e o ChatGPT não te entregar, e aí? Aí, é verdade, melhor fazer mesmo. Então pronto. Aí, assim, eu particularmente, eu acho que ajuda, né? Mas o ChatGPT não. Já coloquei algumas coisinhas lá pra ver e tal, todo mundo tem a curiosidade, né? Mas no meu dia a dia não. Eu geralmente não uso, mas eu baixei, eu utilizo 3. O ChatGPT, quando eu quero uma coisa rápida, tipo às vezes, tô fazendo conteúdo pra internet, eu quero um texto que possa me ajudar sendo rápido. Ele me dá um texto com uma linguagem mais tranquila e acaba usando alguma coisa. Mas tem um aqui, tipo, muito massa. Se vocês já conhecem, Gama. Não. Já ouviram falar isso? Tem esse Gama e tem um outro que é... Ele é melhor que o GPT? É porque ele já produz aulas, produz PDFs, produz documentos. Só que assim, é uma base de dados. Se eu coloco lá, fale sobre eletrodo medular, faça uma aula para médicos sobre eletrodo medular. Aí ele fala, ele começa, farei uma aula que tenha introdução, que tenha indicações, que tenha contraindicações, só que quando você vai ver, referências todas menos de anos 2000, então tem coisa faltando. Então, a gente vê que as inteligências artificiais que estão entrando e liberadas, estão sendo liberadas, elas têm deficiências. Por exemplo, o ChatGPT antes não tinha um banco de dados que ia até a atualidade, né? Hoje já tem, né? O que já está liberado pra gente, do público leigo, parece que já pode ser mais avançado. Mas o pago é mais atualizado, né? Mais atualizado, Tipo esse aqui, eu coloquei uma vez, ele colocou, eu botei assim, procure sobre Brain4Care. Brain4Care é uma tecnologia que a gente usa para monitorizar a pressão intracraniana. Aí ele colocou assim... Ao chegarmos no final desse texto, entendo que esse aparelho aparentemente ainda não foi criado, que é realmente bem recente. Então ele não identificou na plataforma de braços dele o Brain4Care. Se eu colocasse monitorização não invasiva da pressão, ele iria falar ultrassom do nervo óptico, a identificação da pressão do tímpano, mas Brain4Care não apareceu. Então, claro, esse aqui não é o pago, é o 3.5. Mas mesmo assim... Tá pau durando, hein? E quanto que é pra pagar? É muito caro? Eu não sei o valor, mas também não... Acho que deve ser uns $40, se não estiver enganado, mas... Anual ou mensal? Mas ele tem performance high mesmo, tipo, que eu pergunto. Não, é uma base mais atualizada. Né? Mais atualizada, tipo... Exato. Muito mais. Uma coisa que tem que é muito massa. Uma coisa que tem no ChatGPT que poucas pessoas conhecem. Vamos supor que você está querendo criar uma inteligência da sua clínica baseada nos seus dados, né? Ele tem como criar um ChatGPT só seu, pagando, obviamente. A gente chama um subset do ChatGPT. Mas esses dados vão estar expostos com o restante? Não. Porque hoje, se você usa, ele está retroalimentando a base, né? Mas existe uma maneira de você pagar e você ter só os seus dados, só dados dos seus pacientes. E se você quiser, você pode usar os dados públicos, né? Aí, por exemplo, se eu quiser criar um aplicativo que ajude as pessoas que estão na clínica de cardiologia, pronto, mas só os dados deles, pronto, aí poderia já criar um aplicativo baseado nisso, né? Legal, acho que é bom. Isso aí é uma coisa que você consegue usar os dados que você tem, né, na sua plataforma e conseguir ver se você consegue melhorar alguma coisa, né, para os pacientes que você atende, né? Como são a maioria do mesmo nicho, as queixas se repetem, acho que pode te ajudar a ver quais que tem os melhores resultados, quais que os remédios que falharam dos seus pacientes, você teve que trocar tantas vezes a medicação. Tem que ver se você está alimentando bem você vai ter que alimentar bem o prontuário dos pacientes para ele poder depois cruzar, né? Exato. Uma pergunta para vocês. Antigamente, quando a gente era mais jovem, não que a gente não seja, né? Tinha aqueles tamagotchis, né? Sim, o novo não é? Tamagotchi. Tá voltando agora. Tô voltando, mas será que não teria um Tamagotchi com inteligência artificial para, por exemplo, você tem uma enfermidade, né? E ele seria programado para interagir, para fazer algumas perguntas, para estimular algumas perguntas, perguntar a pressão, por exemplo, tal, não sei o quê. E aí, baseado nisso, ele gerava os dados. Quando chegasse no consultório, já estava consolidado, porque geralmente o
O médico não está no dia a dia, né? Eu penso em fazer pro meu consultório, um aplicativo Dr. Luiz Severo. Nesse aplicativo, o meu paciente, ele teria essa inteligência artificial estimulando ele nas práticas que ele deveria ter. Por exemplo, acordou, já fez aquele alongamento, foi pra academia, tá evitando comer tal coisa. Eu quero alguma coisa que fizesse esse estímulo, acho que seria bem interessante para um aplicativo. Fora os alertas, pela receita médica você deveria estar tomando essa medicação, já tomou? Então, chamadas. Cara, mas é muito chato isso, hein, cara? Você quer um negócio vibrando todo inteiro, beba água, vai no banheiro, tomou seu remédio, alongou. Mas às vezes... Eu não aguento nem aquele aplicativo. Você já bebeu água hoje, não sei o que, eu desativei na hora. Vai ser seu cônjuge 4.0. Cela? Você ia ter que melhorar isso. Talvez todos os pacientes não fossem gostar. Será? Tem que pensar melhor. Não, daqui a pouco vai dizer assim, tira a foto do prato para detectar o que você está comendo, para poder alimentar os dados. Tem uns nutricionistas que fazem isso, cara. Tem que tirar foto se você está fazendo a receita e tal. Mas é muito sobre compromisso, né? Quando você está colocando isso, o paciente se torna ativo nesse processo, está sendo cobrado. Porque tem paciente que só faz assim. Mas é muito chato. Eu não sei se seus pacientes... Eu, particularmente, não gosto nem daquele... Já bebeu água? Bebeu quantas águas? Quantos copos de água? Eu falei do Tamagotchi porque ele usa elemento de gamification, né? Porque aí ia deixar mais suave. Né? Poderia ser um bonequinho que... Se ele não tomou água, ele aparece definhando e tal. Né? E você ia... Se ele não fez alongamento, não toma medicação, aparece ele sentindo dor na coluna, dando brincando, assim... Exatamente. Aí se ele comeu muito, detectou, tirou as fotos que ele comeu só coisa gordurosa, pizza, aparece ele com bem barrigudinho. Isso aí, eu acho que quando a gente vai para essa parte lúdica, pode ser que tenha uma adequação melhor, né? Na tua caixinha que tu abriu do Instagram, uma pergunta... Não, nenhuma assim muito relevante não, foi só umas coisas, pessoal, só ChatGPT. O pessoal, muita gente associa a inteligência artificial apenas a ele, né? Porque meio que ele popularizou. Teve um boom aí, né? Exatamente. Mas acho que tá... Mas o que eu acho interessante, né? A gente tem que ter receio agora com os deepfakes, né? Imagina aparecer lá, igual o que fizeram com o Drauzio Varela, né? Ele sugeriu. E com a voz igualzinha, né? Tal medicação. Exatamente. Isso aí vai acontecer muito. Isso aí vai acontecer. Vai. A gente vai... Foto pornográfica. Tira ali. Cara, fica perfeito com o que eles fazem. Coloca o rosto da pessoa no da outra lá, você pensa, é a pessoa mesmo. Exatamente. Aquilo ali na minha opinião, vai ser um desafio. Como barrar isso? Né? Porque... Vai ter que, às vezes deve ter alguma coisa que dê pra criptografar, ver alguma coisa que tá alterado ali. Eu acho que a solução vai ser ver se aquilo é verídico ou não. Né? Por exemplo, do ChatGPT dá pra saber se o texto foi gerado pelo ChatGPT ou não. Ah, é? Já. Né? Pelo jeito com que ele escreve, ou senão você mesmo pergunta a ele, esse texto foi escrito por você? Aí ele te responde. Né? Ele já te ajuda. Quando você manda os exercícios para o pessoal, você pergunta, você vai descobrir se... E agora existem softwares para saber se o artigo científico não foi escrito por inteligência artificial. Porque já tinha aquelas questões lá de plágio, né, que eles jogavam para ver quanto de plágio que você tem, né, para um artigo no TCC. Agora com o ChatGPT, eu falei, cara, agora o negócio deve ter piorado. Na época que eu fiz meu TCC, jogou naquele negócio lá, você fica assim, morrendo de medo, porque se der muito, você tem que refazer. Copy Spider. Aí a minha orientadora falou, não, você não copiou muito, não. Falei, graças até 3%, né? Porque senão você não pode publicar e você não pode defender lá. Exato. Beleza. Show de bola. Mais uma coisa? Não, eu queria agradecer, Daniel, muito obrigado por participar do nosso podcast. A gente deixa um momento agora para você dar suas considerações finais sobre inteligência artificial, o que você acha, como é que vai ser esse futuro que a gente está vendo aí mais próximo sobre inteligência artificial. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? E assim, na minha opinião, acho que vai continuar crescendo, né? E até sugiro às pessoas procurarem a lista de ferramentas de inteligência artificial, né? Porque aí vocês vão saber sempre o que está surgindo de novidade e tal, né? Mas é um negócio que eu sempre falo para meus alunos, vocês têm que usar com certa parcimônia, porque muitas vezes o meu receio é que as pessoas, por exemplo, não saibam mais escrever, não saibam mais pontuação, né? Não saibam mais como é preposição, né? O meu receio é que deixe as pessoas com nível cognitivo mais baixo, né?
Mas assim, por exemplo, o ChatGPT, eu quero dar um exemplo de um assunto tal. ChatGPT me dê exemplos desse cenário como eu poderia explicar. Perfeito, né? Mas para responder atividades ou para fazer suas atividades que você deveria mesmo ter um nível de análise, eu particularmente não acho tão válido, né? Mas eu acho que é incrível, né? É um movimento incrível, né? Na área da educação, na área da saúde, né? Em todas as áreas eu particularmente acho que vão ter resultados proveitosos, né? E o único ponto de atenção é como a gente vai regulamentar isso, até onde vai, né? Pronto, e agradecer a meus alunos lá do curso de Sistemas de Formação, daqui da Unifacisa, em Campina Grande, né? E ao pessoal que trabalha comigo, seja na Unifacisa ou no Virtus, tá? Show de bola. Você que está acompanhando a gente no podcast, não deixe de classificar em 5 estrelas esse conteúdo. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no TikTok. Então não esquece o @drluissevero.neurocirurgia. Dr. Daniel Martins, com 2 S. Soy, com Y, é só Y.abela, com 2 L's. Show de bola. Mais uma vez a gente finaliza com mais uma temática fundamental. Informação salva, informação traz saúde. Um abraço, pessoal. Show de bola.